Fala pessoal do primeiro ano, e aí, tudo bem com vocês? Isoladinho? Vamos nos cuidar porque o mundo está tenso, não é? E olha, vamos lá, brevemente estaremos aqui de novo em sala. Vamos lá, hoje nós vamos falar do capítulo 8 de agentes do relevo. É muito fácil, é muito tranquilo. Vamos comigo. Ó, o que são agentes do relevo, pessoal? Ah, é muito fácil, professor. Agentes do relevo são os fenômenos que criam e transformam o relevo. Certinho? Tudo bem? Certinho? Olha só que fácil. Veja bem. Alguém criou esse pincel e eu posso transformá-lo. Pronto, ó, transformei, tirei uma parte dele, certo? Então, olha só, tem um agente que cria e tem um agente que transforma. Um agente que cria e um agente que transforma. Só que o que, professor? O relevo. Vamos ver, cara. Os agentes que criam, certo? São chamados de agentes internos do relevo. Agentes internos do relevo. Certo? Beleza? Professor, e quem são eles? Gente, é muito fácil. Eles são 3, só que eles vão ser embutidos no assunto aqui. Ó, um está dentro do outro. É assim, ó. Existe as placas tectônicas, que a gente já sabe o que é. Existem as chamadas tectonias de placas. O que são as tectonias de placas? São os movimentos que elas realizam. Elas realizam, né? Isso aqui são movimentos, né? Olha só, movimentos. Elas realizam 2 tipos de movimentos. É a chamada de epirogenia, certo? Que é o movimento vertical da placa. Então a placa, ela está boiando no magma, então ela sobe e desce, né? Tentando sempre atingir um equilíbrio rochoso, chamado de isostasia. Ou a placa, as placas, né? Elas se movimentam horizontalmente, é chamada de orogenia. Orogenia, que é o movimento horizontal da placa. O movimento horizontal da placa, ela pode ser um movimento horizontal, né, ou orogenia convergente. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que as placas, elas se aproximam. Olha só. Tá vendo? Exemplo, a placa de Nazca e a placa sul-americana. Elas vão se aproximando, gerando dobramentos modernos. Ó, relevo novo. Ó, aqui já gera relevo novo, dobramentos modernos, né? Que são as cadeias montanhosas recentes, certo? Dobramento é a estrutura geológica e as cadeias montanhosas é o relevo novo. Também as placas podem se afastar, né? Divergente, certo? E aí você vai ter o quê? Um afastamento das placas, formando assoalho oceânico, como por exemplo, entre a placa africana e a placa sul-americana, que elas se afastam, formando o Oceano Atlântico Sul, né? E também podem ser placas tangentes, certinho? Ou conservativas, certinho? Que elas ficam uma, né? Relando tangencialmente na outra, certo? Professor, essa orogenia gera 2 agentes de relevo muito importantes, né? Na verdade, a orogenia já é importante, forma cadeias montanhosas recentes, dorsais oceânicas e por aí vai. Mas aí, independente qual seja a aproximação, o afastamento ou o tangenciamento, vai gerar como característica a orogenia o tectonismo, ou seja, você vai ter, com certeza, abalos sísmicos violentos, né? Que acaba reacomodando violentamente
a estrutura gerando relevo novo, e o vulcanismo, né, que geram ilhas de Fernando de Noronha, por exemplo, né, que são os dois grandes agentes criadores de relevo. Viu como é fácil? Vamos lá. Professor, e os transformadores, os agentes que transformam? Eles são chamados de agentes externos. Agentes externos, transformadores do relevo formado pelos agentes internos, né? Beleza? Eles também podem ser chamados, esses daqui, de agentes endógenos, certo? Endógenos. E esses daqui podem ser chamados de agentes exógenos, certo? Olha só que facinho. Professor, quem são eles? Tudo aquilo que você imaginar que tem na natureza. O homem humano, os animais, a água do rio, a água do mar, a água da chuva, o ventó. Olha que bonito. Todos eles, o geló, certo? Olha que bonitinho. Todos eles são agentes externos, certo? O que eles fazem, professor? Eles tiram de um lugar e transportam para outro lugar. Eles fazem isso. Olha só. Eles tiram daqui e colocam aqui. Da onde eles tiram é erosão. Onde eles colocam é deposição. Ah, que legal! E esses agentes, eles vão o quê? Eles vão transportar isso. Fazer o transporte. Viu que facinho? Se você pega e joga uma pedra daqui para lá, você é um agente transportador. Certinho? É um agente externo, não é? Recriador do relevo. Beleza? Facinho, né? Viu como é facinho? Agora, veja bem, para a natureza tirar essa estrutura toda daqui e colocar aqui, vai ter que fazer em partes. Vai ter que dividir o todo em partes menores. Então, a estrutura vai ter que ser preparada. Então, a preparação da estrutura é chamado de intemperismo. Certinho? Intemperismo. Beleza? Professor, o que é o intemperismo? É quando o todo, que vai ser transportado à rocha, né, vai ser dividido em partes menores, e essas partes menores serão transportadas por esses agentes internos. Por exemplo, em lugar que tem pouca água, certinho? Como, por exemplo, no sertão nordestino, você vai ter um intemperismo chamado de intemperismo físico. Né? O choque térmico na pedra, na rocha, vai quebrá-la em pedaços menores. Na Amazônia, que chove muito, você vai ter um intemperismo químico. O que quer dizer isso? Quer dizer que há uma dissolução química por causa da umidade, certo? Que acaba gerando um processo de dissolução química dos sais que a rocha tem e ele é levado para outro lugar. Certo? Beleza? É o mesmo princípio da lixiviação que a gente vai ver depois. Certo? Olha só. Então, onde é mais seco? Intemperismo físico, por causa do choque térmico, né? E a ausência de água. Sertão nordestino. Amazônia que chove muito, intemperismo químico. Certo? E ainda na biologia, vocês vão ver o ciclo do nitrogênio e o ciclo do carbono, que faz parte de um contexto chamado intemperismo biológico, quando agentes decompositores vão decompor a matéria orgânica e voltar com ela para a natureza. Certinho? Falou! Um abraço e até mais!